Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Olha só essa maquiagem, que belíssima! Vem comigo aprender essa make, pega suas maquiagens aí, que eu vou te mostrar passo a passo como fazer essa maquiagem e deixar com acabamento bem profissional. E vem fazendo junto comigo, que assim vai ficar fácil. Tem uns olhos lindos. Agora estou mais pertinho de vocês e vou começar a maquiagem hidratando os meus lábios. Usei esse glossinho aqui da Miss Rose. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou começar fazendo os olhos, porque eu quero usar glitter e não quero que caia no rosto. E para isso eu tenho que alinhar as sobrancelhas, porque elas vão delimitar até onde eu quero minha sombra. Vou usar esse quartetinho da Ruby Rose, misturando esses dois tons. E eu vou apenas preenchendo as falhas. E a sobrancelha tem que terminar nesse ponto aqui. Agora eu vou tirar uns pelinhos que estão fora desse desenho e dar acabamento. Para deixá-las mais naturais, eu vou esfumar com o próprio pincel de escovinha e vou usar um corretivo para fazer a limpeza. Com um pincelzinho assim, língua de gato, eu pego o produto e contorno a sobrancelha para limpar qualquer borradinho. E com o pincel de detalhe, eu melhoro esse acabamento e esfumo com a esponjinha. E agora um gelzinho de sobrancelha para deixar tudo bem penteadinho e o dia inteiro no lugar. Para começar o meu esfumado, eu vou tirar o acúmulo de corretivo aqui na minha pálpebra e selar com um pó translúcido. Vou começar com esse tom de marrom para ser minha sombra de transição. E eu vou usar um pincel de cerdas naturais, bem fofinho. E eu vou começar depositando a sombra no meu côncavo. E depois eu vou esfumar com movimentos circulares. Eu aplico a sombra no côncavo, construo a pigmentação que eu quero. Peguei mais um pouquinho e esfumo essa sombra com movimentos circulares. Quanto mais leve a sua mão estiver, mais fácil vai ser o esfumado. E agora com um pincel menorzinho, eu vou pegar esse tom aqui de marrom mais escuro e eu vou depositar aqui no meu côncavo essa cor até metade, volto na cor até construir a pigmentação que eu quero e esfumo a bordinha com a mão bem leve. Confiro se tá os dois iguais, na mesma intensidade. Agora eu voltei na cor anterior e continuo esfumando essas bordinhas. E agora com esse tom de marrom aqui mais escuro e um pincel ainda menor, eu intensifico a marcação do meu côncavo. Deposito. Peguei mais uma vez. Até aqui a metade do olho. Para um pouquinho antes da anterior. E tem cuidado de não subir demais essa sombra para não invadir o espaço da outra. E agora que eu já construí essa intensidade que eu queria, eu limpo o pincel e com a mão bem leve, eu esfumo essa bordinha para fundir uma cor na outra. Esse pincel é maravilhoso, gente. Esse kit de pincéis, eu vou deixar na descrição para vocês. E olha só como facilita o esfumado. Agora com cotonete para dar acabamento aqui, bem de leve. E para fazer o nosso cut, pego o corretivo, um pincel língua de gato, passe aqui no começo da sua pálpebra móvel, vou limpar o cílio que deu uma borradinha, olha para cima e siga essa marcação com cuidado e a gente vai passar em toda a pálpebra móvel, respeitando esse limite. E como a minha pálpebra é caída, eu vou ter que subir um pouquinho mais. Presta atenção para eles ficarem da mesma altura. Com a esponjinha eu esfumo esse corretivo aqui com cuidado para não invadir, não borrar. E agora eu vou marcar aqui onde eu vou colocar a minha fita, final da lateral do nariz, final do olho, final da sobrancelha. E nessa marquinha aqui eu vou colar minha fita. Tira o excesso de cola primeiro para não machucar aqui essa pelinha que é muito sensível. Agora eu vou selar o corretivo com aquele mesmo pó translúcido. E com o pincel de esfumar pequeno, eu vou pegar esse tom de marrom que eu já tinha usado antes. Vou depositando essa corrente aos meus cílios. E puxando também como se fosse um delineado. Vou construindo a cor. E agora eu vou esfumar essa bordinha aqui.
E agora esse tom de marrom. Deposito aqui no finalzinho dele. E vou esfumando. Com a mão bem leve. Vou intensificar um pouquinho mais com o marrom escuro. Aquele bem escurão que a gente tinha usado. Limpei o pincel e vou esfumar essa bordinha aqui. Voltei naquele marrom mais quente. Sempre olhando um e outro para comparar. Agora eu tô aplicando colinha de glitter. E agora tirando a fita. Eu achei bem bonito. Imagina quando finalizar. Agora eu vou limpar essa bagunça com água micelar. Vou usar esse hidratante aqui. Para corrigir a minha olheira, eu vou usar esse corretivo da Miss Lari na cor 3. Ele é um corretivo laranjinha, mais puxado para o salmão. E eu vou corrigir esse tom amarronzado da minha olheira, para não precisar passar tanto corretivo. Ele esfuma bem fácil. Quando você usa um corretivo colorido, não precisa ficar laranja ou salmão. Quanto mais sutil essa cor ficar, mais natural e mais bonito vai ficar a sua maquiagem. Vou usar essa base da Dalla, a minha é na cor 3N, e eu gosto muito dessa base. Vou usar um pup e meio, ela é uma base baratinha, eu paguei R$38 lá na Shopee, e eu gosto muito dela porque ela tem uma ótima duração, um acabamento bem bonito. Ela tem alta cobertura, mas ela não pesa na pele, sabe? Coloquei umas gotinhas de blindagem aqui pra misturar, e assim a minha base vai ficar muito mais resistente, vai durar muito mais tempo. Vou usar esse pincel língua de gato. Passei base até no cabelo. Passo no pescoço, já vou polindo para não ficar nenhuma marquinha. E aqui onde eu havia passado o corretivo, eu apenas dou batidinhas. Com muito cuidado para não sujar essa linha, que eu quero que ela fique um pouquinho mais marcadinha assim. E olha como essa base é bonita. Para devolver as sombras ao meu rosto, eu vou usar essa paleta aqui da Oceane. Vou começar pelo contorno, usando esse tom aqui de contorno mais frio. E eu vou aplicar aqui nesse fundinho, abaixo desse ossinho. Vou construindo a cor levemente, para não ficar nada marcado. E sigo toda a linha do meu cabelo. Oi, meus amores, eu estava aqui editando o vídeo e me dei conta de que ficou faltando a parte em que eu finalizo a pele e os olhos. Na pele eu passei blush e iluminador, e nos olhos eu passei lápis preto na linha d'água e esfumei com aquele tom de marrom quente que eu estava usando. Continua assistindo aí. Beijo. Colei os cílios, e se você tem dúvida de como faz, eu deixei um vídeo completo na descrição para você dar uma conferida. Aí eu lembrei que eu não tinha feito o contorno de nariz ainda, porque eu gosto de fazer depois da pele selada. E aquele mesmo tom de contorno que eu usei, eu vou fazer aqui o contorno do meu nariz. Tirei o excesso do gloss e vou contornar os meus lábios aqui com o lápis marrom. E vou aplicar um batom nude aqui no centro dos lábios. E também um gloss incolor. E esse foi o resultado da make. Eu achei belíssima. Diga aí o que vocês acharam nos comentários. Se usariam, se fariam algo de diferente. E também inscreva-se no canal e deixe seu like. Um beijo e até a próxima.